eu comecei a me inteirar da situação na Argentina, principalmente em 77, né? Porque houve o golpe lá em 76, começou a vir gente para cá fugindo da ditadura lá, mas eu tive contato com refugiados, acho que foi a partir do ano 77. E foi assim, ouvindo as histórias deles, né, filho? Porque, na verdade, apesar do golpe na Argentina ser tão feroz e tão cruel, não chegava tanta notícia que eu lembro. Então foi o contato direto com esses refugiados, contando suas histórias, contando coisas sobre os campos de detenção, de concentração, que eu fiquei realmente apavorado, porque para quem vem da Europa, né, que conheceu, tinha lido, sabia muito sobre o que passou na Europa, campos de concentração, a ideia de que aqui na América do Sul poderia ter mesmo, não exatamente igual, claro, mas campos clandestinos de detenção, onde pessoas eram torturadas e mortos de maneira mais cruel, era uma coisa inacreditável, realmente era inacreditável. As histórias que você ouviu, que às vezes você nem quis acreditar, porque eram tão absurdos, né? Mas vinha sempre mais gente contando coisas horríveis também, né? Então, foi esse contato com os refugiados que abriu meus olhos para o que estava acontecendo. Procurei conhecer outros jornalistas e eu fui conhecendo gente da igreja, realmente, através da Cúria. Dom Lucas fazia coletivos de imprensa e fui aumentando meus conhecimentos de pessoas conhecidas, etc. Eu ia muito na redação do Estado de São Paulo, que naquela época era no Major Quedinho, lá no centro. Então eu ia na redação e eles estavam sob censura, mas botavam as notícias no mural lá. Muitas vezes eu copiava as notícias do mural que eles não podiam publicar, mas eu podia mandar, né? E assim eu fui conhecendo cada vez mais gente, e eu ia na Justiça Militar, lá no Brigadeiro Luiz Antônio, para assistir a julgamentos lá de presos políticos. Eu conheci Luiz Eduardo nessa época, que ele era advogado de presos políticos. Então fui ampliando. E, claro, também não escrevi sobre a questão política, né, ou sobre tortura. Eu tinha que cobrir tudo, né? Fórmula 1, futebol, entrevistei Pelé, matéria sobre economia, sobre saúde, sobre congressos, fazia tudo isso, né? Mas eu fui ampliando, então as pessoas que eu conheci e aí eu comecei a ser procurado também por gente que tinha notícias ou queria passar informações, etc. Então foi uma coisa que foi crescendo, assim. Depois, em 75, né, foi criado o CPT, e eu fui lá, fui a Goiânia para assistir, para cobrir o primeiro encontro do CPT, com Dom Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, etc. e tal, né? E isso foi uma coisa engraçada, porque eu cheguei de avião no aeroporto de Goiânia, e quando a gente desceu do avião, eles faziam todos os passageiros entrar numa fila e passar e serem identificados pela aeronáutica, mostrar os documentos, porque eles não queriam jornalistas indo para esse encontro. Então eu estava na fila e quase todo mundo era homem de negócio, assim, com passes, né? Mas eu estava lá na fila, e chegou acho que um sargento, cabo da aeronáutica. Você não precisa ficar na fila, porque eu era jovem, mulher, não, vem comigo. Então eu passei, acho que era a única jornalista lá, mas eu passei por fora e fui para o encontro, né? E foi muito interessante, realmente foi o início daquele... Nessa época você já conhecia Dom Paulo, não? Então, eu conheci ele na Cúria, né? Mas não muito assim, eu ia para os coletivos ou coisa assim, mas
que eu acho que deram na Cúria, ou deram talvez, eu acho que tem um escritório lá perto da Praça da Sé, que eu acho que foi lá, não na Cúria, Higienópolis. Então eu não conheci Dom Paulo de vista, né? Mas não conhecia pessoalmente. E, claro, eu estava lá na missa para o Vladimir Herzog, eu conheci ele, né? Trabalhava no BBC, eu conheci ele pessoalmente. Eu estava lá na missa, Dom Paulo estava lá, o Jaime estava lá. E o Jaime eu conheci porque eu tinha entrevistado ele sobre o irmão dele. Isso foi, não lembro exatamente quando foi, né? Mas foi conhecendo o Jaime assim, é que quando nós tivemos a ideia de criar o Clamor, que eu lembrei do Jaime, nós convidamos o Jaime para... Foi logo que o Paulo desapareceu? Ou... Não, o irmão dele desapareceu em 74, né? Eu entrevistei o Jaime, não foi em 74, talvez foi em 76, 77, realmente eu não lembro.